Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. Amém. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Façamos um tempo de silêncio e rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo, o Espírito da verdade, que ele nos conduza à plena verdade. Rezemos, supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos aqui reunidos, os que rezam conosco em casa, nós estamos, desde a Semana Santa, celebrando uma sequência de mistérios centrais da nossa fé. Na Páscoa, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Passados as semanas da Páscoa, celebramos a ascensão de Jesus voltando para junto do Pai, sentando à direita do Pai. Logo depois, a festa de Pentecostes, domingo passado. E hoje, depois que Jesus sobe para o céu, ressuscitado, e manda o Espírito Santo, como que abre uma cortina e a gente enxerga tudo limpinho. Contempla, visualiza a realidade da fé. Deus, a quem nós chamamos, depois de ler toda a Bíblia, fecha a Bíblia depois de uma leitura bem acurada, você fecha a Bíblia, não encontra na Bíblia a palavra Santíssima Trindade, ou Deus Uno e Trino, não encontra a palavra, diz Bento, senão a ideia. Os textos de hoje, e é isso que é um dogma. O que é o dogma? É quando a igreja lê a Escritura, encontra a ideia, mas não encontra a palavra.
e vê que a ideia está subentendida de forma bem fundamentada, como a doutrina ou o dogma da Santíssima Trindade. Aí a igreja bate o martelo dizendo: isto que a igreja diz aqui significa isto. Isso é um dogma. Não está a palavra, mas está a ideia. Portanto, o dogma não é a igreja que inventa uma doutrina e obriga o fiel a crer. Jamais. Essa é a compreensão mais equivocada e estúpida do dogma. É o contrário. A igreja lê a Escritura, encontra o fundamento e declara o nome desta revelação. Portanto, depois de ler a Bíblia, a gente encontra a revelação. Deus é a Santíssima Trindade, que se põe às claras, que se revela a nós às claras. Nos textos de hoje, queria convidar as irmãs e irmãos a buscar uma contemplação de feições de Deus que a palavra traz. Vamos lá? Como se você estivesse passando um álbum de fotografia e fosse contemplando a face de Deus em cada foto. Vamos ao Evangelho. Tome lá comigo. Número 9 do seu folheto. João capítulo 16, verso 12 a 15. Diz assim: na cena da quinta-feira santa, depois de tomar a última ceia, antes de ser preso, os discípulos estão ansiosos, abatidos com a iminente prisão de Jesus e morte, e Jesus dirige-lhes uma palavra para sacudir, para reagir à fragilidade e à debilidade deles diante do sofrimento que Jesus vai passar. Ele diz: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, leiam: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Existem coisas que não adiantam falar. Existem coisas que a gente precisa aprender, que elas precisam primeiro encontrar um ambiente para depois serem ditas. É preciso primeiro criar o ambiente para depois dizer. Não adianta falar antes de criar o ambiente. E o ambiente que Jesus vai criar é exatamente, aqui é antes da sua prisão, ele está dizendo: enquanto não passar pela morte, pela ressurreição, só depois, com a luz da ressurreição, com o clarão da ressurreição, as coisas que eu digo a vocês vão ficar claras. Essa luz é, por excelência, a luz do Espírito Santo que ele vai mandar. Ele continua dizendo, versículo 13, leiam. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade que conduz à verdade. Falei da imagem de olhar um álbum de fotografia da Santíssima Trindade. Você olha uma foto. O Espírito Santo é aquele que tem a face de quem nos conduz à plena verdade. Por que é que ele conduz à plena verdade? Diz Jesus. Vamos? Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Isso aqui é uma coisa muito interessante. O conceito de verdade na Escritura não é um conceito abstrato, não é uma norma, não é um juízo, não é uma doutrina. O conceito de verdade para nós, cristãos, a verdade para nós é uma pessoa.
A verdade é uma pessoa de carne e osso, tem alma, espírito, que tem temperatura. Portanto, o Espírito Santo nos conduz à plena verdade, nos conduz a Jesus, e a verdade é uma realidade com a qual nós nos relacionamos, nós criamos vínculo, nós cultivamos convivência. Não é um sentimento, não é uma operação da razão, do juízo, é um relacionamento. O Espírito nos conduz a uma relação com Jesus. Queria muito que a gente hoje experimentasse muito mais do que conceito e doutrina, que a gente experimentasse contemplar Deus. Contemplar. Jesus fala que o Espírito Santo não fala por si. O Espírito Santo está a serviço de revelar Jesus. E Jesus está a serviço de nos revelar o Pai. E o Pai está a serviço de nos dar Jesus e o Espírito. É uma comunhão toda voltada para o doar-se, o dar-se. Papa Francisco usa muito a expressão: Deus não é uma realidade se autorreferenciada, que tudo está nele e ele mesmo voltado para ele. Não, Deus é comunicação permanente. O próprio Jesus comunica o Pai comunica Jesus, o Espírito comunica Jesus. É uma comunicação de uma realidade que chama a gente a envolver-se à plenitude. Olha o versículo 15 do Evangelho. Jesus falando do Pai, outra afirmação, outra página. Falou Jesus sobre o Espírito, agora fala sobre o Pai. Versículo 15, tomem. Tudo o que o Pai possui é meu. Tudo que o Pai possui é meu. Ele fala e manda a gente conhecer o Pai olhando para Jesus. Quer saber das coisas do Pai? Olhe para Jesus. O que estiver com Jesus é do Pai. Portanto, é comunicação sempre dinâmica e não é exteriorizada, dispersa, mas é uma comunicação que põe a gente em movimento. Vem comigo na primeira leitura. O Espírito Santo falando sobre Ele mesmo, na primeira leitura. Lá no versículo 30 e 31. Para vocês pais e avós que têm criança, incutir esta visão de Deus numa criança, talvez seja a coisa mais difícil a gente transmitir esta ideia de Deus para uma criança. Pegue lá. Depois de falar, assim, no começo, assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor Deus me possui como primícia de seus caminhos. Antes de suas obras mais antigas eu já existia. Aí vai descrevendo, quando não existiam os abismos, as águas, eu já existia. Aí o Espírito, que é a sabedoria, fala de si mesmo no versículo 30. Vamos lá, crianças e pais. Eu estava ao seu lado como mestre de obras. O Espírito Santo se apresenta ao lado do divino Pai eterno como mestre de obra, como um peão. Quer dizer, aquele que trabalha. Vamos, crianças. O Espírito Santo é aquele que trabalha. Mas não só pai, mãe, vô e vó. Ensina isso para os seus netos hoje. Olha que coisa linda. Eu era seu encanto, dia após dia. Firma a igreja. Brincando todo o tempo em sua presença. Brincando na superfície da terra. E alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Olha a definição que o Espírito Santo dá sobre si. Eu sou um peão que trabalha ao lado do divino Pai eterno, mestre de obras. Eu sou alguém que brinca na presença de Deus,
que brinca na superfície da terra. Que visão linda para a gente ensinar para as crianças. Desenvolver uma contemplação de um Deus leve, suave, que brinca. Que alegra-se com os filhos dos homens. A gente quase nunca imagina Deus assim com a gente, convivendo com a gente, se alegrando, festejando. Essa é uma autodefinição bela do Espírito. Esse Deus que brinca com os filhos dos homens, no Salmo, a segunda estrofe. Desculpe, a primeira estrofe. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, falando de Deus criando tudo. Leiam comigo. Vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? É isso que a gente pensa na hora que está lá na beira do lago de Aruanã, né? A gente olha para a imensidão e a beleza da criação e pergunta: quem sou eu para Deus tratar-me assim com tanto carinho? E a resposta: quem é o homem para Deus tratar dele com tanto carinho? O próprio Salmo responde, versículo 6. Pouco abaixo de Deus o fizeste, coroando-o de glória e esplendor. O que é a pessoa humana segundo a Bíblia? A pessoa humana é aquela criada pouco abaixo de Deus, coroada de glória e de esplendor. Eu estava vendo como é que a família descia, provavelmente a mãe, ali do carro. Vocês não, daqui, da cadeira, eu tinha o privilégio, com esse texto ao ouvido, de vendo o zelo de uma multidão descendo a mãe. Cadeirante, nos limites, depois de muitos embates na vida, provavelmente. E eu pensava, pergunta, que é o homem? O homem é isso. Que é a mãe? Que é a mulher? É aquela pessoa criada pouco abaixo de Deus, coroada de glória e esplendor. Na hora da saúde e do trabalho fez tudo. Agora é hora de ser cuidada, não é? O que é a pessoa humana? Cuidada por Deus e cuidada por nós. É bacana porque todas as vezes que você aprofunda na Bíblia quem é Deus, você chega a conclusões muito claras sobre quem é a pessoa humana. Quase nunca na Bíblia você acha uma página que discorre sobre Deus e que falando de Deus não revela quem somos. Isso é uma coisa fascinante. Por causa disso, agora vem a parte que sobra para nós. Vamos à segunda leitura. Quem somos? Olhamos o Pai que tem tudo, que é o Pai de Jesus. Olhamos Jesus, que tem coisa a dizer para a gente, mas vai mandar o Espírito da verdade. Olhamos o Espírito da verdade que nos conduz a ver Jesus, mas também que trabalha com o Pai e que brinca conosco. Mas quem somos nós? Vamos lá? Segunda leitura. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, o Pai. Pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo, o Filho, por Ele, por Jesus, leia, tivemos acesso pela fé a esta graça. Qual é a graça que nós tivemos acesso pela fé? A graça na qual nós estamos firmes e nos gloriamos. Brada? Na esperança da glória de Deus. A graça, nós tivemos acesso à graça. A graça, a esperança da glória de Deus. O problema é que tem muita gente que vive a religião e a fé cristã pensando que a graça e a glória de Deus é coisa para o futuro, para depois que morrer. Tudo quanto nós recebemos depois de nossa morte, nós recebemos já agora e já recebemos no passado. Diz o apóstolo, e não só isso, a esperança da glória de Deus. Não só isso, pois nós que temos fé, nós, brada,
nos gloriamos também de nossas tribulações. Opa! Você na sua reza, tem um momento que você fica emocionado e começa a glorificar a Deus pelas suas tribulações? Que dia que passando por algumas provações muito difíceis, umas tribulações muito grandes, você diz assim: gente, mas Deus me ama demais, me ajudar a enfrentar tudo isso que eu estou enfrentando, me dá a força, a fé, o amparo que eu tenho. Eu vou para o meu quarto, vou dobrar o joelho no chão e vou gloriar-me em Deus, glorificar a Deus pelas minhas tribulações. Às vezes nós lamentamos até das coisas boas que temos. Essa comida não está boa não, essa cama não está boa não, essa temperatura não está boa não. Nós lamentamos e resmungamos até as coisas boas, e às vezes não só coisas boas, coisas muito boas que nem merecemos, que nem fizemos por merecer. Lamentamos, resmungamos, murmuramos. E o apóstolo diz que nós temos acesso pela fé à graça, à esperança na glória de Deus, mas isso é pouco, porque nós nos gloriamos também de nossas tribulações. O dia que você começar a ter calo no joelho, por glorificar a Deus pelas tribulações, vai mudar a sua vida. Amém? Vai mudar a sua vida. Vai mudar. Por quê? Diz Paulo. Vamos ver? Olha assim. Não, cuidado com aquela ideia de prêmio. Eu vou sofrer, vou aguentar isso tudo, porque um dia Deus vai me premiar. Não é essa a doutrina cristã. Não é essa a fé católica. Não é doutrina espírita. Cuidado. Vamos ver? Por que nos gloriamos também de nossas tribulações? Sabendo que a tribulação gera a constância. A constância leva a uma virtude provada. A virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona. Agora, você vai assustar. Porque quando nós falamos em esperança cristã, a gente sempre pensa na bênção que virá. Hoje você vai sair daqui tendo um conceito novo de esperança. O que é a esperança para o cristão? A esperança não decepciona, porque, olha o verbo no passado, 2 verbos. Leia, Brada. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Foi derramado, gente, derramado o amor de Deus em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então, esperança para o cristão não é coisa que está lá no futuro. Esperança para o cristão é algo que a gente já recebeu. É mais ou menos cuidar de mãe, pelo que já recebemos. Não é prêmio, já foi. Pode dar o trabalho que for, mãe. Não, pai, pode dar dificuldade. Nós daremos tudo, porque já recebemos. Não é isso? Já recebemos. Por isso que ela não decepciona, porque ela é algo que te faz caminhar para frente de olho no retrovisor, nas lembranças das dificuldades que eu passei. Estava lá minha mãe, estava lá meu pai, estava lá a mão de Deus. A esperança para o cristão é algo que você vê também pelo retrovisor, porque é graça já derramada. Sugere, minha gente, derramado, não é migainha não. Eu fui na missa, o padre jogou água benta, eu fiquei desejando que caísse uma gota em mim. Graças a Deus eu tive a sorte, caiu. Não é isso não, pelo amor de Deus. A graça de Deus é derramada, é abundante. Todos quantos creem, não fica fora de um derramamento do amor. Amém?
Brada, amém. Amém. Esses são algumas das feições da Santíssima Trindade. O Pai construindo e trabalhando, o Espírito Santo como mestre de obra, trabalhando e brincando, Jesus lá do alto da cruz derramando seu sangue, seu amor para nos salvar, para nos lavar, nos purificar. Amém. É disso que nós somos buscadores. Incline a sua cabeça, feche os olhos, fique recordando todo o amor que você já recebeu em sua vida e que deveria fazer você caminhar para frente, não reclamando nem das tribulações, mas gloriando-se até das suas tribulações, porque o amor de Deus já foi derramado no seu coração. Você já recebeu e você caminha agradecido por tudo que Deus já te deu e sempre te dará. Reze, fale com o Senhor. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo. Ó Espírito